Da periferia, sou músico, estudante de música, moro aqui na Grande Lisboa desde os meus 6 anos para 7 anos. Eu sou estudante, tenho 16 anos, sou moradora do Bom Jardim. Eu sou artista, escrevo há alguns anos. Sou daqui do bairro Bom Jardim, de Fortaleza. Eu comecei a escrever muito cedo, não por incentivo de ninguém, mas eu via que outras pessoas liam, pessoas da minha família, minha mãe, minha avó. Eu pegava os livros, né, lia, não tinha muito estímulo em casa, muito incentivo. Ainda assim, de alguma forma misteriosa, eu me conectei à literatura. Sou uma vestibulanda que mora aqui no Bom Jardim desde que se entende por gente, ou seja, eu nasci no Bom Jardim. Eu sou apaixonada por literatura e basicamente é isso. Eu moro no bairro do Grande Bom Jardim, né, há 35 anos. E a minha história com a literatura, eu cresci no meio de livros, né? Meu primeiro livro, assim, só para deixar registrado, foi O Pequeno Príncipe. Sou estudante de filosofia, morador do Grande Bom Jardim, como sempre, e faço parte do Periferia que lê e do Periferia que escreve também. Ler é um exercício que eu faço desde criança e muito interessante, inspirador. A leitura é muito fundamental na vida, penso eu, de todo mundo, né? Eu sempre fui de uma família muito humilde, meus pais são analfabetos e eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela, por não saber escrever, às vezes ela passava muito tempo sem notícias dos nossos familiares que moravam longe, no interior. E ela ficava buscando uma pessoa para fazer a escrita das cartas na época, e eu ficava triste quando ela não conseguia, ela chorava, ela ficava preocupada. Bom, meu primeiro contato com a literatura se deu na escola, né? Durante o meu ensino médio eu fui integrante de um clube de leituras. Eu fui começar a ler mesmo quando eu fui forçada, bem dizer, pela escola. Mas depois disso eu não parei. A literatura, a leitura para mim, na verdade, ela não é algo estático, ela está sempre evoluindo. Dentro desse clube de leituras eu acabei tendo algumas experiências que acabaram me instigando a entrar na literatura. Começou no ensino médio, mais ou menos 2016, 2017, quando eu passei por algumas situações que me deixavam desconfortável na minha própria vida e num processo de autoidentificação também. E a partir disso eu comecei a escrever e externalizar o que eu sentia e uma descoberta do meu próprio ser. Desde o ensino fundamental eu sempre gostei de escrever, né? Eu lia livros paradidáticos, assistia também filmes e acabava produzindo a partir dos filmes, né? Eu gosto de citações, quando os atores falavam alguma frase interessante, eu levava para o lado filosófico e já deixava registrado. Inclusive eu produzi até um material só com citações de livros. Sempre gostei muito de ler e de escrever, desde os meus 15 anos, né? A partir da influência de professores, os meus pais foram muito importantes nessa caminhada. E aquilo ali me acendeu dentro de mim uma vontade de aprender a ler e eu estar escrevendo para minha mãe. E assim começou meu processo de escrita e de leitura. Eu aprendi a ler muito rápido e quase que de forma autodidata. E eu escrevi as cartas e minha mãe não acreditou, porque ela achava como podia uma menina ainda tão pequena escrevendo tão bem. E foi assim que começou o meu processo. Só que eu queria entender como é que esse processo de linguagem alcançava o livro. Então foi aí que eu comecei a me aventurar pela escrita. Eu não escrevia nada muito de concreto, eram coisas mais abstratas assim, um pouco desconexas do que a realidade impõe. Mas eu comecei a escrever porque eu queria entender o que é essa relação de um livro, como você se relaciona com tudo isso, e como a gente pode escrever de uma maneira um pouco mais nossa e menos universal. Porque a literatura não é universal, ela não é uma unidade de medida comum. Ela é para todo mundo, de diferentes formas. E para mim, ela se revelou por meio de uma escrita simples. E a minha relação com a literatura, ela é acho que é bem parecida com a de muitos artistas periféricos. Porque na escola, em ambientes que a gente frequenta mais no próprio bairro, é uma coisa muito complicada. Aula de artes, por exemplo, sempre é aquela coisa de pintar e tudo mais. E ambientes onde você possa expandir isso,
bibliotecas, teatros, são coisas que são longe da sua casa, querendo ou não. Então, para você ter acesso a isso, se torna um pouco complicado. Mas eu tive muita sorte e eu sou muito grata por isso, porque eu tive professores assim, incríveis que me mostraram o meu potencial, me mostraram que eu podia descobrir através da leitura. E gosto muito de escrever poesias, sempre estou tentando colocar meus sentimentos, né, para fora, tentando escrever e ter a minha voz ativa. E acredito que isso é muito importante para todos nós, né? Nós colocarmos a nossa voz para fora, nós termos a responsabilidade sobre a nossa vida e dar a oportunidade de outras pessoas também nos ler e nos conhecer. Então, acho que é muito importante isso. Desde criança eu já venho construindo essa ideia de fazer, de escrever, né? E aí com o projeto Periferia que Lê, é um projeto que coloca todo mundo para frente, né? Coloca as pessoas, homens, mulheres, binários, não binários, colocam todo mundo para frente no sentido de que eles se desenvolvam a sua produção literária, né? Tanto para mim, para minha vida, quanto para espalhar isso para as pessoas próximas de mim. E aí, eu sempre gostei muito de escrever quando eu era criança e tudo mais. Mas com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever poesia. E aí, foi uma coisa assim muito... que eu me descobri realmente naquilo. Eu escrevi assim uma vez por, sei lá, diversão. Mas aí eu acabei percebendo que, poxa, eu não conseguia mais parar de fazer aquilo. Por ter esse incentivo da literatura em casa, eu sempre tive contato com todos os tipos de livros possíveis na minha casa. Tive esse privilégio. E, enfim, eu fui me apaixonando pela literatura cearense. A primeira vez que eu li Raquel, um pouco precocemente, foi um susto para mim, porque eu não entendia que eu estava no lugar onde havia se passado todo o enredo do 15. E aquilo para mim foi um pouco assustador, porque eu imaginava um mundo totalmente diferente. Quando eu fui arrebatado pela realidade, foi um susto inominável. Então a minha história com a literatura partiu da curiosidade de escrever sobre as dores do mundo, as imagens que eu via. Essas experiências foram na criação de roteiros, quando a gente criava peças, né, que a gente extraía de livros, de grandes clássicos, como Morte e Vida Severina, Gostava Tanto de Você. E a partir daí eu criei esse gosto pela leitura e também pela escrita. Dentro também do clube de leitura, eu também criei o gosto para estudar música. Foi onde eu me descobri como violonista, né? Logo após, passei a estudar o contrabaixo. Passei 3 anos como contrabaixista de uma banda independente aqui do bairro. Agora, estudo música pelo Centro Cultural, no curso extensivo, Centro Cultural e o UFC. E eu encontrei uma forma de escrever dando voz às pessoas que me cercam, às pessoas do meu bairro, à minha realidade. E eu sempre costumo dizer que eu não escrevo pelas pessoas, eu escrevo com as pessoas. Para que eu escreva sobre a minha realidade, eu preciso ouvir as pessoas à minha volta. Ouvir trabalhadores, ouvir pessoas que têm histórias incríveis e que muitas vezes não são contadas. Noite ainda é uma tarde de muita alegria nós estarmos aqui para nós comemorarmos o lançamento desse livro, dessa antologia Somos a Periferia, que escreve. Essa antologia já era um desejo meu de muito tempo. Eu que trabalho com a literatura, que tento me esforçar para crescer nesse campo literário. Dentro da periferia, sempre fui de periferia. Para quem não me conhece, não me apresentei, eu sou Marcos de Sá.
E esse desejo ele foi conquistado através desse edital, né? A possibilidade aconteceu e nós conseguimos realizar essa antologia Somos a Periferia que Escreve. Quando a gente passa a denunciar essas questões com a nossa fala, com a nossa voz, a gente tem um meio de ser muito forte para ir avançando nessas nossas conquistas. É aqui, gente, que a gente tem que acreditar que está o futuro. Não é fora daqui, é aqui ajudando a nossa comunidade. Quero muito conseguir ver um Bom Jardim que seja dito como um local de cultura, de amor, de inteligência, porque eu vejo isso aqui. Como o Marcos falou agora, nós somos a periferia que lê, a periferia que escreve e principalmente a periferia que existe. Não existe motivo para que a gente fique calado diante do que está acontecendo. E a literatura, ela é uma arma cultural, mas principalmente uma arma social. Uma necessidade, mas também um direito de se escrever. Por isso que eu acho que todos nós aqui somos a periferia que escreve. E eu sou a periferia que escreve porque eu não sou mais uma estatística. Eu estou aqui mostrando meu trabalho através da poesia, da resistência. Então, eu sou a periferia que escreve porque eu sou a resistência, eu sou a existência de mais uma jovem que não virou estatística ainda. Além de escritora, eu também sou professora. E eu acredito que um país, que uma periferia, que uma sociedade só se torna melhor com pessoas que têm acesso à educação, que têm acesso à leitura. Porque a arte, né, ela pulsa em todos os becos e vielas das periferias. Não é diferente no Grande Bom Jardim, né? Eu sou a periferia que escreve porque, assim como me ensinou Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e tantas outras referências negras, né, que me inspiram, nós somos um exemplo vivo das potências que existem nos territórios periféricos. Eu sou cria do Bom Jardim, sou cria na periferia, onde eu chegar, eu vou ter orgulho de bater no meu peito e dizer que as minhas maiores referências vêm daqui, que tudo que eu sou, tudo que eu vou ser e tudo que eu sou agora, o que eu fui, parte deste lugar. Estamos expressando o nosso sentimento, a nossa verdade para o mundo ouvir, né? Diante do grande fenômeno de gentrificação, né, que é empurrar, centrar toda a cultura no centro, lá bem perto da praia, longe da gente, que esses espaços aqui são tão importantes. Apesar do Estado sempre mostrar o contrário, de que nós não temos valores, nós estamos aqui apresentando esse livro que resulta nas nossas dores, nas nossas alegrias, e nós queremos mostrar para o mundo todo o nosso talento, todo o nosso trabalho, a nossa dedicação. Para mim, é uma lembrança de que temos voz, que podemos lutar por ela, e que a nossa poesia pode estar em todo mundo. Pode faltar palavras, como pode também restar palavras. Mas no nosso trabalho, que está nesse livro, está toda a intensidade dos sentimentos de cada um, né? De cada personagem, de cada poesia. Enfim, agradecer a Deus também por este momento e a todos vocês. Eu sou a periferia que escreve, porque certamente as palavras servem para dizer o indizível. Viu? Eu disse. É só sobre isso. Obrigado. Meu dever é mostrar que as nossas flores não são para colocar em caixão, são para perfumar. É por isso que eu sou a periferia que escreve, porque a gente tem muita história para contar. Sobrou de nós e que já era colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo, a página gira, o som delira, então a gente tira e no meio disso tudo tão tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Quanto existiu durante muitos anos, muitos séculos, uma escrita que nos coloca em determinado lugar, nós estamos aqui dizendo exatamente o contrário. Tomamos essa prática da escrita e falamos outra coisa. Desfixamos aquilo que foi fixado.
de que a periferia é isso ou aquilo. Somos o que queremos ser. Somos sendo. Estamos sendo. Acho que a potência é isso. Sair dos lugares que nos fixaram. Com sua roseira na rosa de ouro fino, disse que o destino queria lhe acompanhar. Pois caminhando pela borda do caminho, que seu lampião a chama ia iluminar. Com sua roseira na rosa de ouro fino, disse que o destino queria lhe acompanhar. Pois caminhando pela borda do caminho, que seu lampião a chama ia iluminar. Eu me como pra você, trago seu amor. Cobra coroa de cheiro, só para te buscar. Eu me como esquinhado no galho da flor. E eu te dei que voltei só para te entregar. Eu me como pra você, que trago seu amor. Cobra coroa de cheiro, só para te buscar. Eu me como esquinhado no galho da flor. E eu te dei que voltei só para te entregar. O menino maravilha que me chegando me trazer uma roseira. O menino maravilha que vem chegando e vem trazer uma roseira. Olá, sou o Everton Oliveira. Oi, meu nome é Isa Lima. Meu nome é Paulo Ricardo Schneider. Oi, meu nome é Laura Penha. Eu sou Isa Fonteles. Daniela Nunes. Meu nome é Ícaro Amorim Martins. Olá, eu sou a Antônia Lino. Oi, me chamo Rick Agostinho. Olá, sou a Bruna de Lima. Me chamo Ricardo Lima e faço parte do Periferia que lê e do Periferia que escreve também.